Oi, gente, boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem? Ontem nós falamos sobre um atendimento que eu realizei com a mesa angelical das quatro prosperidades, que é com a radiestesia radiônica. Só que eu fiquei de trazer um pouquinho da consciência que eu tive, né, em relação a esse atendimento para vocês. Então, o que foi trabalhado, né? Foi trabalhado nos relacionamentos, alegria, entusiasmo e vitalidade. Mas antes da gente entrar para explicar para vocês um pouquinho como que foi esse atendimento, eu gostaria de explicar o que é a radiestesia radiônica, o que é a mesa angelical das quatro prosperidades, como ela funciona, se tem alguma coisa mística, se tem alguma coisa religiosa, se tem alguma coisa de influência espiritual, né, por trás desse atendimento, que é a dúvida de muitas pessoas, né? Existem muitas crenças limitantes, muitos bloqueios, muitas dúvidas. Então eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho como que funciona esse método científico que é utilizado através do pêndulo, né? Aqui eu utilizo o pêndulo, mas temos outras ferramentas que também são capazes de captar essas frequências energéticas. É uma ferramenta que é utilizada há muito tempo e eu quero falar um pouquinho para você. Então, a radiestesia radiônica, elas são técnicas que se baseiam em conceitos científicos como campo morfológicos e campos de energia e o inconsciente coletivo, que usa para identificar e corrigir os desequilíbrios no corpo e no ambiente. Então, vamos entender de uma maneira simples como que isso funciona. Você já ouviu falar em comunicação de campos de energia? Esse campo de energia ele é utilizado tanto na radiestesia radiônica como na constelação sistêmica familiar. Várias técnicas, né, que utilizam da energia, ela utiliza esse campo de informação. Então, os nossos corpos e as nossas mentes, ele não funciona apenas de uma maneira física. Elas também emitem energia que são invisíveis, mas que afeta diretamente a nossa saúde e os nossos comportamentos. Então, esses campos eles podem ser medidos e interpretados com essa ferramenta, que é o pêndulo. Eu tenho esse de madeira e tenho esse outro aqui, que é de uma pedra natural. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí. Então, imagina assim, ó, que você está num ambiente muito estressante. A sua mente e o seu corpo começam a perceber essas vibrações. E você começa a ficar estressado, ansioso, tenso. Então, essas vibrações não ficam apenas em volta do ambiente, mas elas também começam a ficar em você, impactar você, criando um campo de energia totalmente disfuncional. Então, quando a gente utiliza a radiestesia e o pêndulo, nós temos a capacidade de captar essa energia que fica ali trazendo esses desequilíbrios. E o que são os campos morfológicos e os campos inconscientes coletivos, né? Existe um conceito de campo morfológico que vem do biólogo Rupert Sheldrake. E ele se refere à ideia de que todos os seres vivos estão conectados por esse campo invisível, que influencia o comportamento e a organização das nossas células. Esses campos coletivos, não apenas biológicos, mas também psicológicos e emocionais, é algo que podemos relacionar a esse inconsciente coletivo que Carl Jung fala, que sugere que nossas mentes individuais estão conectadas a esse campo de informações compartilhadas, onde estão armazenadas as experiências, emoções e crenças de toda a humanidade. Então, existe lá uma pastinha, um banco de dados, onde a gente vai se conectando ali por frequência, tá? O que é uma frequência? Uma situação, um pensamento, um sentimento gera uma frequência. E aí, através dessa frequência, nós sintonizamos com coisas que estão congruentes ou não com aquilo. Congruentes, que eu ia dizer assim, não é congruentes, é que estão naquela frequência.
Então, quando a gente fala de frequência, toda frequência ela tem um polo positivo e um polo negativo. Então, se você está com bons pensamentos, com atitudes positivas, você vai estar na frequência, mas na frequência das possibilidades. Ou você vai estar na frequência das melecas aí que a gente cria. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui nessa tabela onde a gente tem um símbolo, né, que a gente chama de símbolo. Por que a gente usa o símbolo? Porque é através desse campo de informação que a gente percebe se está ou não congruente, se está ou não em equilíbrio ou em desequilíbrio, tá? Então, esses desenhos que a gente tem aqui na nossa mesa, elas são símbolos que representam uma frequência, tá? Então, são apenas símbolos que trazem pra gente uma informação positiva e negativa do que cada um desses símbolos representam, tá? Então, não existe nada de misterioso, mágico ou qualquer coisa assim, tá bom? É somente que os símbolos têm um significado. Assim como a gente tem um copo que serve para beber água. Então, eu tenho o copo, ele tem uma função positiva, negativa, de vidro, de plástico, enfim, vários tipos de copo. E a gente consegue interpretar, deu para entender? Então, vamos lá, né? Então, assim, vamos explicar agora um pouquinho sobre como funciona o campo morfológico, o campo inconsciente coletivo. Quando alguém sofre um trauma financeiro ou emocional, não é apenas o indivíduo que armazena essa dor, mas o campo coletivo e todos que compartilharam essa experiência. Então, todo mundo que compartilhou de uma experiência semelhante a um trauma financeiro ou emocional, ele também é impactado por essa experiência. Então, esse campo coletivo, quando ativado, ele pode influenciar as pessoas ao redor que estão em situações semelhantes. Com o uso da radiestesia e da radiônica, nós captamos e analisamos esses padrões de energia que podem ter sido herdados ou adquiridos ao longo da vida. Por exemplo, se alguém cresceu em um ambiente de escassez, né, onde teve que carregar inconscientemente um campo de energia de falta, o que reflete dificuldades financeiras no futuro, tá bom? A radiestesia, como que funciona o pêndulo e os símbolos, né? Já falei um pouquinho, mas vou repetir, vou reforçar aqui para vocês como que funciona. Então, a radiestesia, ela utiliza o pêndulo para medir a intensidade e a qualidade das vibrações em diferentes áreas do corpo ou do ambiente. Então, o pêndulo, ele gira, né? Ele gira dessa forma, ou ele oscila, né? Para lá, para cá, para cima, para baixo. Então, é assim que o pêndulo funciona. Então, ele está simplesmente captando essas frequências de energia. O movimento do pêndulo indica se o campo energético está em harmonia ou em desequilíbrio. Então, a radiestesia é isso, identificar através do pêndulo a desarmonia. Então, a gente vem aqui, vamos imaginar aqui, vamos perceber se essa pessoa tá com problema aqui na lei da confiança, ó. Ele vai girar sentido horário. Então, ele não tem nenhuma desarmonia. Na lei da compensação, na lei da compensação ele já girou em sentido anti-horário. Então, o que significa? Que tem aqui uma crença, um bloqueio da lei da compensação, tá? Então, o que é a lei da compensação? É uma pessoa que ela não tá aberta para receber, que ela faz pelas pessoas, mas na hora dela receber, ela não quer receber, né? Então, a gente vai fazer o quê? Trabalhar, harmonizar através da radiônica, né? Que é fazer esse movimento de ajuste, pedindo para que seja equilibrado, ajustado, harmonizado. Aí a gente tem alguns comandos, algumas falas, né, de reprogramação, que é simplesmente isso: ajusta, equilibra, harmoniza, desbloqueia, destrava. Olha lá, ele já sinalizou que harmonizou, tá vendo? Ele já começou a mudar o movimento, ele estava girando e agora está apenas cortando. Então, quando ele muda o movimento que ele estava, significa que esse movimento aqui, né, que essa situação
foi harmonizado. Então, a radiestesia é para identificar e a radiônica é para ajustar e harmonizar as frequências, restaurando o equilíbrio do corpo e da mente. Então, a gente sempre baseado na experiência de cada cliente, de cada situação, a gente vai trazendo a consciência para eles dos pensamentos, das atitudes, dos comportamentos que ele está tendo ou não. Então, suponha que uma pessoa esteja enfrentando dificuldades no relacionamento. Talvez seja por um padrão de falta de autoestima, um trauma de abandono. Então, usando a radiestesia, a gente pode medir esse campo de energia relacionado a essas emoções e aplicar num símbolo específico, tá bom? Então, aqui, né, nós temos um campo que fala sobre a parte da alma. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Não sei se vai dar para levantar assim. Acho que é mais fácil eu mostrar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A gente tem um corpinho aqui, tá vendo? Aí, esse corpinho aqui, ele me mostra as emoções que a gente tem, ó. Merecimento, rejeição, pecado, vergonha, apatia, julgamento, exclusão, escassez, mágoa, sofrimento, culpa, dogma, medo, tá? Então, a gente tem aqui isso que representa as nossas almas. A gente chama esse portal aqui na mesa de aprisionamento. Portal do aprisionamento. Então, são as dores da alma. E a gente vai identificando quais que estão em desequilíbrios para poder ajustar, trazendo consciência ali para o paciente, conforme ele vai nos explicando as suas dores, né? E as suas questões. É só um pouquinho que caiu uma pedrinha aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então, durante a sessão da radiestesia e da radiônica, a gente analisa o campo energético, que é feito a partir de uma anamnese, uma história pessoal. Através do pêndulo, a gente identifica os desequilíbrios e vai fazendo todas essas harmonizações conforme o que vai saindo. Então, cada paciente vai sair de uma forma, tá? Às vezes sai todos os portais, às vezes sai só um portal específico. A gente tem duas formas de trabalhar com essa mesa, tá? Eu particularmente prefiro trabalhar com a mesa angelical dos anjos, né? A mesa angelical das 4 prosperidades dos anjos da criação. Embora eu tenha falado para vocês que a radiestesia e a radiônica não tenha nenhum cunho religioso, a mesa angelical das 4 prosperidades, ela trabalha com os anjos da criação. Então, se você acredita em Deus e você acredita em anjos, significa, né, assim como a Bíblia diz, aos meus anjos darei ordem ao vosso respeito, que é isso que a Bíblia diz. Então, nós pedimos, né, aos anjos para estarem nos amparando, nos protegendo, nos cuidando em relação a esse tratamento. Então, existe aqui, né, uma solicitação ao Criador, a Deus, né, que eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito nos anjos. Então, quando eu escolhi uma ferramenta para trabalhar, eu escolhi a mesa angelical das 4 prosperidades, tá? Mas aqui não existe nenhum tipo de cunho religioso ou místico na radiestesia radiônica. Isso é algo que foi uma escolha para mim, que funciona para mim e que tem funcionado nos meus atendimentos. Eu já atendo com a mesa angelical das 4 prosperidades há 2 anos e muitos pacientes tiveram muitos benefícios, muitas consciências a partir do atendimento com essa ferramenta, tá bom? Então é isso. Ela está relacionada a diferentes ciências, né? Física quântica, biofísica, que estuda a energia e a informação que se propaga e interage com os nossos corpos e os nossos ambientes. Quando utilizamos os pêndulos, estamos interagindo com esses campos de informação e que podemos lidar e ajustar de maneira precisa, tá? Então, o campo da física nos ensina que os nossos corpos não são apenas compostos por matéria física, mas também por energia que interage com o ambiente e com as energias ao nosso redor. Então, nós somos influenciados pelo nosso ambiente, pela nossa cultura, pelos lugares que nós frequentamos, pelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós somos totalmente impactados pelas nossas famílias, né?
Existe um estudo, principalmente que a gente está vendo na constelação sistêmica familiar, que nós carregamos 23 cromossomos dos nossos antepassados, então existem em nosso corpo 23 informações que vieram antes de nós, né? Nós somos a 24 e antes de nós tiveram 23. Então existem muitas coisas aí no nossas células, no nosso DNA, no nosso RNA, nas nossas maneiras de pensar que estão conectadas a esses campos de energia que a gente está falando, tá? Então quando a gente fala sobre padrão de repetitivo, sobre várias as coisas relacionadas aos nossos antepassados, é disso que nós estamos falando. E graças ao avanço da ciência, hoje a gente já consegue falar isso sem criar uma crença ou uma invalidação da ferramenta, tá bom? Então é isso, tá? Imagine aí que tem pessoas que têm dores crônicas que não conseguem ser explicadas por problemas físicos. Elas também podem estar recebendo influências no campo emocional e no campo energético, tá? Então, você vai lá no médico, faz exame, não acha de onde vem, o porquê que vem, e aí a gente consegue identificar que esses bloqueios estão aí através de padrões emocionais ou energéticos, tanto com a radiestesia como a constelação sistêmica familiar. São ferramentas que vão identificar e harmonizar, porém de formas diferentes, tá bom? Não tô falando que uma é melhor que a outra, não é sobre isso, é sobre formas diferentes de olhar. A constelação sistêmica familiar é algo para trabalhar as famílias, o campo das famílias. E a radiestesia radiônica e outras técnicas, ela tem a função de trabalhar o ser, a consciência do ser, o comportamento do ser, a evolução do ser individualmente, tá bom? Então, concluindo aqui a explicação, para a gente entrar no nosso processo para falar sobre alegria, entusiasmo e vitalidade nos relacionamentos. Então, a radiestesia e radiônica não são práticas místicas, mas sim técnicas baseadas em princípios científicos como a física quântica e a teoria dos campos morfogenéticos. E elas utilizam frequências energéticas para diagnosticar e corrigir desequilíbrios no corpo e na mente, ajustando as vibrações do indivíduo de acordo com suas histórias emocionais e seus padrões inconscientes. Ao trabalhar essas técnicas, nós podemos liberar crenças limitantes, traumas passados e promover uma harmonização profunda e restaurar o seu equilíbrio e o seu bem-estar. Legal? Estão gostando? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Fala comigo, bebê. Vou beber uma água, peraí. E agora, a gente vai começar falando como que é aqui a mesa, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu vou virar aqui, ó, pra vocês verem que eu estava lavando roupa, né? Vou tentar virar a câmera, tá? Peraí. Acho que não vou conseguir. O que mais é possível? Como pode melhorar? Bem, não vou conseguir. Vou mostrar assim. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, que a gente chama triângulo de evolução da alma. Então, esse elemento aqui chama triângulo de evolução da alma. Então, nesse triângulo, nós conseguimos identificar o nível de evolução de consciência desse ser. E nós temos esse ciclo aqui de consciência que nós temos que trabalhar, que é despertar, curiosidade, ancorar, expandir, consistência e compartilhar, tá? Então, esse aqui é o triângulo de evolução da alma. Então, a gente vem, coloca uma pedrinha aqui, aí vem com o pêndulo, faz, né, a solicitação para que seja ancorada a energia da pessoa na mesa e a gente faz até ela parar, tá?
Aí a gente vai perguntar qual que é o nível de consciência dessa pessoa. A gente vai fazer tanto mesa temática, que é a explicação que eu vou fazer para vocês hoje, é uma mesa temática, aonde a gente fez a alegria, o entusiasmo e a vitalidade nos relacionamentos. E aí, qual foi o que a gente foi identificando, né? Aí nós temos aqui, ó, nesse outro portal aqui, ó, relacionamento, saúde, financeiro e espiritualidade. Aí nós temos padrões de crenças limitantes, padrões repetitivos aqui relacionado a crenças, a padrões familiares. Temos um bloqueio que pode ter sido ocasionado na gestação, na infância ou na vida adulta. E aí a gente vem e começa a olhar, por onde que nós vamos começar a olhar? Aí ele sinaliza aqui, pela saúde, depois pelo financeiro e assim por diante, tá? E aí o que foi visto aqui, tá? Vamos lá. Na parte financeira, o bloqueio, ele foi na infância. Então, o financeiro foi na infância. A saúde também foi na infância. A espiritualidade foi de crenças passadas. E o relacionamento, o bloqueio, tava muito grande essa pedra, foi na gestação, tá? Então, ficou assim. Nesse portal ficou dessa forma aqui. E depois, a gente veio para o nível de consciência que essa pessoa estava em relação a essas 4 áreas. Na parte da espiritualidade, esse cliente em questão, ele não estava nem aberto para a espiritualidade. Ele ainda não teve uma experiência, ele ainda tem questionamentos, Deus existe, Deus não existe, eu tenho fé o suficiente, o que é religião, né? Esse cliente nessa questão, ele tem muitas dúvidas sobre tudo isso, ele ainda não está aberto para a espiritualidade, ele ainda tem esse bloqueio. Olha só que interessante, né? Uma pessoa que faz tratamento quântico de energia, mas que não tem uma crença. E não tá tudo bem, não tem certo e errado, tá bom? É isso que a gente fala, nível de consciência de cada um. Então, quando a gente fala de consciência, de espiritualidade em energia, a gente tá falando de evolução do ser como ser humano, tá bom? Da onde a gente veio, qual é o nosso propósito, qual é o significado da vida, né? E aí a gente, então, na parte da espiritualidade, ele não tinha esse ponto. Depois a gente veio para a parte da o financeiro. Ele estava aqui entre consistência e compartilhamento. Então, é uma pessoa que já sabe como ganhar dinheiro, como ter dinheiro, como manter dinheiro, que já está ajudando outras pessoas a ter dinheiro, a conquistar dinheiro. Então, ele está passando dessa transição de consistência para compartilhamento, tá? Então, é uma pessoa que tem muita sabedoria, muita prosperidade na vida financeira. Depois, essa pessoa, ela veio para a parte da saúde, do relacionamento, tá? E aí a gente vai ver aqui, só um minutinho que eu já mostro pra vocês. Eu vou pôr aqui de volta e eu já volto mostrar pra vocês de pertinho, tá? Fica comigo, gente, foge não, fica aí.
Bem, eu não tô achando a foto aqui, mas vamos lá. Agora, a gente vai mudar, depois eu mostro pra vocês, volto lá. Mas vocês entenderam aqui, né? Como que funciona o nível de consciência da pessoa. Então, a gente vai medindo e vai olhando que nível de consciência essa pessoa tá. Então, eu tô explicando mais pra vocês entenderem como que funciona. Depois que a gente veio aqui, a gente veio pra cá, ó. Consegue ver? O portal do vibração em Hertz. Esse é o portal da vibração em Hertz. Então, esse cliente, ele estava vibrando no relacionamento, no medo. Não, minto. Na espiritualidade, no medo. No relacionamento, na raiva. Na saúde, na neutralidade. E no financeiro, na disposição, tá? Então, é uma pessoa muito disposta nos relacionamentos, que se entrega, que paga, que presenteia. É uma pessoa muito disposta financeiramente nos relacionamentos. Então, ele não tem problema em questões financeiras no relacionamento. O financeiro dele, ele é muito disposto a fazer o que precisa ser feito financeiramente e tá tudo bem. No relacionamento, ele age na neutralidade, então é uma pessoa assim que tem dificuldade de demonstrar emoções, se ama, se não ama, se gosta, se não gosta, é uma pessoa mais fechada, que não é calorosa, né? Que é aquelas pessoas que tipo, ai, meu amor, minha vida, te amo, minha nanana. Não, é uma pessoa mais reservada, mais discreta, né? Nas relações. Na saúde, ele vibra na raiva, porque a forma como as pessoas relacionam com ele faz ele sentir raiva. E aí a raiva adoece ele, deixa ele doente, deixa ele triste, desanimado e cansado, que foi as queixas que ele trouxe ontem no atendimento. Tá bom? Tá dando para entender? E depois a gente veio aqui pro portal das leis divinas. Então, a gente consegue identificar quais são as leis que estão aqui em desequilíbrio. E aí, estava em desequilíbrio a lei da verdade. Depois, a gente veio para cá, para o portal das criações. Então, saiu formas e pensamentos de obsidianas negras, modelo de corpo perfeito e amuleto de proteção. Por que tem esses nomes? Para a gente identificar o que é o significado de cada um deles. Então, o que é essas coisas, né? A formas e pensamentos de obsidianas negras, ela significa que o ambiente, como eu expliquei para vocês anteriormente, o ambiente em que nós estamos, os pensamentos, as formas com que nós relacionamos com as pessoas externamente, então as coisas que acontecem fora da gente, elas nos afetam. A gente deixa que essas influências externas entrem em nós e nos tire toda a nossa paz, né? Tire a nossa saúde, tire a nossa capacidade de raciocínio. A gente começa a se invalidar para tentar entrar na questão daquela pessoa. Então, é isso que acontece aqui, tá? Quando a gente fala de criação de modelo perfeito, do corpo perfeito, não é um corpo fisicamente falando, tá? Não é só de questão física, mas é uma questão de um todo. Quem eu sou, quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades, como eu vim me manifestar, o que eu preciso fazer, como eu preciso, né? Então a gente pede para que seja criado essa conexão com esse ser que foi criado, né, por Deus, que foi sonhado, idealizado por Deus, para que a gente possa entrar em conexão com esse ser espiritual que nós fomos criados, que habita dentro de um corpo físico, para que a gente possa resgatar desse ser espiritual todas as capacidades, habilidades, conexões, comportamentos que vão ativar em nós aquilo que a gente precisa ativar para ter uma vida plena e abundante. No caso do relacionamento, tá bom? Tá dando para entender?
Então, vamos continuar aqui, tá? E a gente tem o amuleto de boa sorte. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês lá, lembra que esse cliente ele não tem muito um ponto de vista sobre espiritualidade? E a fé é o firme fundamento das coisas que se vê, a certeza daquilo que se espera. Então, nós precisamos ter elementos que façam com que a gente tenha a nossa fé ativada, né, todos os dias. Então, esse amuleto não necessariamente precisa ser algo físico que tenha que estar com ele, não, mas na sua mente, né, no seu inconsciente, seja instalado essa proteção, seja instalado esse elemento, né, para que você possa ter essa proteção com você. E qual foi mais? Nesse não teve mais nada, foi só isso mesmo. Depois a gente veio para um portal que nós chamamos aqui, ó, vocês vão ver que as pessoas ficam assustadinhas, que tem um fantasminha, tá vendo? Um portal que chama o Portal dos Espíritos. Então, quando a gente vem para esse portal, o que ele nos simboliza? Que é algo espiritual, que é uma influência espiritual, uma influência de energias espirituais que estão sendo aqui, que estão tendo interferência na nossa vida. Então, quais que saíram? Quebras de contrato, guardião e os incensos mágicos. Então, a quebra de contrato é quebra de contrato mesmo, votos, lealdades, fidelidades, juras, coisas que foram feitas, né, pelos nossos antepassados e que ficam presos no nosso campo como uma dívida ou como uma lealdade que a gente fica ali querendo cumprir algo que os nossos antepassados não cumpriram, né? O guardião para quem acredita, o anjo da guarda. Existem seres que nos guardam, que nos protegem e que nós temos que dar funções para ele. Eu quero que você me proteja hoje, eu quero que você abra caminhos hoje, eu quero que você traga cura, né? Que me conecte com as pessoas que vão trazer cura. Enfim, nós precisamos dar comandos para o nosso anjo guardião. Pedi e ser-vos-á dado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A Bíblia nos fala que o Senhor mandou os anjos para nos guardar, né? E o anjo, ele é gentil, ele fica de longe esperando você pedir para que ele te ajude, para que ele faça por você. Então, nós temos que começar a dar as ordens, né? Com a autoridade que foi nos dada por Deus. E quando vem os incensos, né, que a gente fala, é uma limpeza, uma purificação. Aqui a gente fala sobre, pode ser limpezas dos pensamentos limitantes, comportamentos destrutivos, né? Até mesmo limpeza física mesmo, jogar coisas fora, doar coisas, higiene mesmo, uma casa desorganizada, bagunçada, suja, fedorenta, também interfere no nosso campo de energia, tá? Então, quando sai essa ferramenta, a gente tem que trazer essa consciência de que tipo de limpeza eu preciso fazer. Então, cada paciente, a gente vai trazendo a consciência conforme a gente vai conversando, né? A gente vai falando e eles vão trazendo pra gente aquilo que ele tá passando que precisa ser trabalhado. E aí, depois a gente vem aqui para esse portal que chama Ferramentas Etéricas. Aqui, como é no plano espiritual, essas ferramentas também simbolizam atitudes no mundo espiritual, né? Aqui, liberação do nosso passado, cálice da cura. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre essa questão do cálice, né? Enche o meu cálice e ele transborda. A lâmpada, que significa iluminação de pensamentos, clareza, conhecimentos. A liberação de cura, liberação de karmas, né? E a espada, para cortar todo mal, toda seta, toda palavra contrária no mundo espiritual, tá bom? E depois a gente vem para o portal do equilíbrio energético, onde a gente identifica os 7 corpos, né? O que são 7 corpos? A gente fala que a gente tem níveis de conhecimento, né? Onde que pode estar desequilibrado no nosso corpo. Então, a gente tem o corpo causal, físico etérico, emocional, mental, astral, etérico padrão e celestial.
E aí, como vocês podem ver aqui que tem essas bolinhas aqui, ó, eu não tô conseguindo virar a câmera, tá? Então, eu tenho que ir tentando fazer assim. Aqui está relacionado ao topo da nossa cabeça, aqui a nossa parte frontal, a nossa expressão. Então, aqui o topo da cabeça está relacionado às questões espirituais, conexão com o divino, conexão com o nosso eu superior, intuição, criatividade, né? A parte frontal é os nossos pensamentos, tudo que a gente absorve pelos nossos pensamentos, tá? A parte do pescoço aqui, a gente fala sobre expressão, a laringe, comunicação, expressar a verdade. Aqui não tá falando sobre você se comunicar de forma oral, como eu tô falando com vocês, mas é se expressar na vida, expressar-se na sua totalidade, em quem você é, em essência, autenticidade, integridade, né? Sendo verdadeiro consigo e com os outros. A parte do coração, as nossas emoções, nosso sentir, que está relacionado àquele portal que eu falei para vocês em hertz aqui, ó. A vibração em hertz, ela vem aqui desse centro de energia que é do nosso coração, tá? E depois a gente tem aqui a parte amarelinha que chama plexo solar, que é a nossa parte de materialização, magnetização, trazer para a realidade, sustentar aquilo que a gente cria nessa realidade, materialização. A parte do umbilical aqui, né? Que também está relacionada à sobrevivência. E o chakra básico, que é a nossa parte voltada para a parte também de sobrevivência, mas na parte de básica, né, das necessidades humanas ali, tá? As emoções primárias do ser humano, as necessidades físicas, comer, beber, namorar, essas questões, tá? E aí a gente começa de baixo para cima e vai subindo nessa energia conforme a gente vai evoluindo como seres humanos, tá bom? E vocês estão gostando da explicação? Tá ficando claro para vocês tudo isso? Então agora eu vou dar um resuminho de tudo que a gente conversou, tá? Então eu expliquei para vocês tudo, o que cada portal representa, nível de prosperidade, vibração em Angstrom. O que é vibração em Angstrom, Andressa? Vibração em Angstrom é como se na nossa saúde, se a gente está vibrando bem, se existe algum tipo de desequilíbrio na nossa saúde, se é grave, se não é, tá? Então a gente tem isso daqui. Então vamos explicar. Hoje eu vou trabalhar com vocês no final desse vídeo, dessa explicação. Derrubei as pedras de novo. Como que fica melhor? Acho que assim tava bom mesmo, né? Vocês vendo a mesa assim. Então, no final dessa explicação, desse resumo que eu vou passar para vocês, eu vou fazer uma harmonização. Então, fica comigo até o final. Se você também quer hoje receber alegria, entusiasmo e vitalidade nos seus relacionamentos, tá? Então, se você também está se sentindo desanimada, cansada, muito triste nos seus relacionamentos, podem ser eles marido e mulher, com os filhos, com os amigos, né? Às vezes acontecerão tantas coisas aí que você está sem alegria, sem entusiasmo e sem vitalidade. Eu quero convidar você a ficar até o final dessa live para que você possa receber esse desbloqueio. Então, o que acontece, né? Explorando as áreas dos impactos psicológicos. Na vida financeira e na saúde, esse cliente, ele teve um bloqueio na infância. E o que acontece na nossa infância, né? A psicologia, ela fala que as experiências financeiras e de saúde na nossa infância podem criar chamadas limitantes. Crenças limitantes de como não mereço ou eu não sou capaz, nos levando à autossabotagem.
Essas questões, elas dizem respeito ao nosso sistema límbico na área do cérebro e é responsável por emoções e memórias. Então, vocês estão entendendo que isso daqui não é só uma questão de místico, que o pêndulo que mostra, mas que cada elemento, cada situação, ela vai trazendo pra gente qual é o trauma, qual é a dor, o que está acontecendo nesse cérebro, qual que é a crença, né? Então, a neurociência, ela fala que memórias precoces geram circuitos neurais que são ativados e influenciam os nossos comportamentos e as nossas escolhas. Então, esse atendimento, ele foi feito para reprogramar essas respostas automáticas. Então, vai trazendo ali essa questão. Será que você também, quando vai na questão do relacionamento, né, vai se relacionar com as pessoas, você tem esse ponto de vista, eu não mereço ou eu não sou capaz de suprir financeiramente ou de receber financeiramente? O que você pensa, né, quando você se relaciona financeiramente com as pessoas? E aí você vai se auto-sabotando em relação a esse relacionamento. Essa questão aqui, nesse atendimento, a gente identificou que o relacionamento, ele gerou um bloqueio na gestação. Então, o que a psicologia fala quando a gente está lá na barriguinha da nossa mãe, né? Então, as nossas relações e emoções maternas durante a gestação, ela molda a nossa segurança emocional, que influencia no nosso apego, que nos deixa seguro, ansioso, evitativo, né? Então, como nós nos relacionamos, nesse caso, foi afetado na gestação, que tornou essa pessoa na vida adulta com uma intimidação para se relacionar, tá bom? Na espiritualidade, nessa questão aqui em específico, existe uma influência de crença na ancestralidade. A pessoa, ela é descendente de imigrantes, né? Que tinha uma crença que não era adequada no Brasil quando ele veio para esse país, né? E por já ter sofrido demais no seu país de origem, por perseguição, por morte, por exclusão, que a nossa mente busque caminhos para resignificar e armazenar e harmonizar essas heranças. Então é muito falando aqui de espiritualidade, mas não só de espiritualidade, mas de um todo na vida. É importante que a gente saiba um todo da vida, como que foi, como deixou de ser, como eram os relacionamentos, os casamentos, os filhos, as pessoas excluídas, as pessoas mortas, as questões que a gente fala, coisas catastróficas, né? Que nos marcam, que nos impactam, que causou dor na família, enfim, todo segredo, uma hora ele tende a vir a aparecer. E então a gente, vamos lá, nas análises das frequências e no impacto emocional. Então, como eu falei para vocês, no relacionamento, a frequência que esse paciente tinha, né, aqui, ó, no campo das frequências aqui, ele estava em 250 Hz no relacionamento. Então, quando nós vibramos em 250 Hz nas relações, o que é positivo? Empatia, harmonia, cooperação, emoções melhoram, que nos produzem serotonina e criam um bem-estar. Mas existem padrões negativos aqui que precisam ser melhorados. O que é? O medo do abandono, dependência emocional, que leva a desânimo, e o aumento do cortisol, que gera estresse e reatividade, tá?
Então, quando nós vibramos em 250 Hz nos relacionamentos, é isso que acontece. Depois, ele veio aqui para a parte financeira. Então, no financeiro, ele vibrava em 310 Hz. Então, o que é 310 Hz? É a disposição. Então, tem autoconfiança, é criativo, tem uma área na vida bem planejada, é recompensado. Então, nisso, o cérebro cria uma mentalidade de abundância. Mas o que é negativo aqui nessa parte da disposição, tá? É uma insegurança e uma desvalorização, que aumenta o estado de alerta e desmotivação. Então, normalmente, quando uma pessoa ela é disposta a presentear, a dar, e ela é totalmente aberta, né, nos relacionamentos, assim, em nutrir o outro com tudo, chega uma fase que ele começa a se auto-sabotar no sentido do que essa pessoa tá comigo porque ela me ama ou ela tá comigo pelo que eu proporciono para ela, tá bom? Então, é isso que acaba a gente vibrando negativamente nesse relacionamento. Na saúde, a frequência que estava sendo gerada era de 150 Hz, que é a frequência da raiva. Então, quando a gente vibra na raiva, no relacionamento, o que acontece de positivo, tá? Nos te leva a praticar o autocuidado e buscar o equilíbrio emocional para reduzir essa intensidade que você está sentindo de raiva. Então, você começa a ter manifestações no seu corpo físico que faz você buscar olhar para isso, né? Por que eu tô sentindo tanta raiva em me relacionar? E o ponto negativo é que se você não buscar essa ajuda, vai aumentar o estresse e a ansiedade, tá bom? E na espiritualidade, a vibração era de 100 Hz, a vibração do medo, tá bom? Então, era o medo de confiar que uma pessoa, que um ser fora de si, né, que pode cuidar, resolver esse problema. Então, quando a pessoa vibra em 100 Hz, ela está com sentimentos de vazio, de desconexões, que gera isolamento e desesperança, tá? O que ela precisa buscar? Ela precisa buscar paz, uma conexão interior e alinhar os seus valores profundos para ativar um sistema de recompensa no nosso cérebro, tá? Então, os valores, o porquê eu escolho isso, né? A gente sempre fala na constelação, né, sistêmica familiar, que escolhas criam infinitas possibilidades. Estamos finalizando, tá? E aí a gente vai trazer a consciência agora dos portais que foram trabalhados. A gente teve o portal das leis divinas, que saiu a lei da verdade, tá? Então, o que é a lei da verdade? A gente precisa alinhar os nossos pensamentos e as nossas emoções e se desfazer das ilusões limitantes. Destruir todas as mentiras, todas as coisas que nos impedem de ver a verdade como elas são. Então, a lei da verdade é que nossos olhos sejam abertos, que nós possamos ver as coisas como elas realmente são e nos desfazer das ilusões, sejam elas limitantes ou sejam elas realmente de ilusórias, mas que a gente possa abrir os nossos olhos para ver como é e se desprender logo, né, desse ciclo, desses padrões tóxicos, ou realmente nos libertar dessas crenças que estão impedindo a gente de viver em harmonia nas nossas relações. O portal dos espíritos eu expliquei para vocês, né, que saíram incensos mágicos, o guardião e quebra de contratos, que tem a função de dissolver todos esses contratos antigos e restaurar a nossa autonomia emocional. Então, é nos desprender dessas crenças, desses padrões, desses acordos, desses traumas familiares que estão aqui no nosso campo e agradecer eles pelo que eles fizeram, mas deixar com eles o que é deles e trazer deles a vida. Trazer deles a vida.
E em honra a eles falar que nós vamos ser felizes, abundantes, prósperos nas nossas relações, tá bom? Porque quando a gente cura as nossas relações, quando a gente cura em nós padrões abusivos, padrões tóxicos, nós curamos todos aqueles que vieram antes de nós, para que a gente possa deixar o nosso legado, deixar para aqueles que vierem após nós a cura, a alegria, a bondade, a prosperidade, tá bom? Então é isso que a gente tem que fazer. O portal das criações, modelo de corpo perfeito e amuleto da boa sorte, para que a gente possa ativar nossas redes neurais, a nossa autocompaixão e que nós possamos estar mais acessíveis e eliminar as influências externas dos pensamentos limitantes, de crenças limitantes, que nós possamos deixar o que são das outras pessoas com o que são delas e que nós possamos ficar só com aquilo que cabe a nós, porque nós não conseguimos resolver um problema que não foi nós que criamos, tá bom? Então a gente aprender a viver dessa forma. E por último saiu a ferramenta etérica de dissolver, né, os padrões emocionais antigos e promover um estado de leveza e libertação que te impulsiona a ter mais criatividade e resistência. E nós finalizamos também com o sol dourado na cabeça. Então, o que é o sol dourado? É que você tenha uma iluminação no seu córtex pré-frontal para manter você em harmonia, aumentar a sua clareza, sua força interior, para agir de forma alinhada com os seus padrões vibracionais. Então, é isso. Essa foi o atendimento com a mesa angelical das 4 prosperidades. Espero que vocês tenham entendido, que possa ter ficado claro. Se houver alguma dúvida, eu estou à disposição. E quero deixar para você uma meditação de equilíbrio nos relacionamentos e na saúde, que eu vou estar enviando para você através do WhatsApp, tá bom? Que você possa assistir essa live até o final, entender como que funciona, e você pode estar comentando aqui nesse vídeo: eu quero receber a minha meditação de equilíbrio de relacionamento na saúde financeira e espiritualidade para o tema de alegria, entusiasmo e vitalidade nos relacionamentos. Gratidão por quem ficou até o final e